casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo, e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis os seus termos. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Podeis tomar assento. Deus está preparando Moisés para que preparasse o povo, para que o povo ouvisse a voz de Deus. Deus chama Moisés e dá a ele uma palavra que ele deveria repetir ao povo. A primeira coisa que Deus faz ao seu povo é se identificar. Se nós não soubermos quem é Deus, se nós não soubermos qual é a identidade de Deus, nós não conseguiremos seguir a Deus. Se nós não conhecemos a Deus na sua identidade, em tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer, nós não pararemos para ouvir Deus. Então a identidade de Deus, quando chega para Moisés, é: diga que eu sou. Eu sou tudo aquilo que você tem necessidade, eu sou toda a vossa prioridade, eu sou tudo aquilo que você vai precisar para continuar na sua caminhada. Então a identidade de Deus é um Deus de aliança. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou um Deus de geração em geração. É completa a minha suficiência para vos entregar. E nessa prioridade deveria ter um encontro. Deus chama o seu povo agora, passado 3 meses que eles tinham saído da terra do Egito, era necessário que eles tivessem um encontro, algo que deveria ser prioridade em nossos dias hoje, é esse encontro com Deus. É parar para ouvir Deus falar conosco. Moisés estava com o povo no deserto, e no 3º mês da saída do Egito, no deserto do Sinai, eles acamparam próximo ao Monte Sinai. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou ao monte, e disse: assim falarás. Deus planejou um encontro, dando a Moisés todos os requisitos que seriam necessários para que o povo cumprisse e viesse conhecer ele de perto. Então todas as coisas que Deus tinha preparado para eles, era um povo que estava caminhando, mas não tinha ainda a completa visão de quem era Deus, que Deus que eles estavam servindo. Eles estavam no Egito, e no Egito havia muitos deuses, o povo servia muitos deuses, mas agora ele se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó,
um Deus de geração em geração, um Deus único. Eu sou. Ele se identifica exatamente dizendo, eu sou. Isaías capítulo 43, no versículo 13, ele diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Ele dizendo, eu sou. Aqui ele está falando em outra passagem, ele diz, olha, os caldeus, eles se vangloriavam e eu os destruí. Eu sou. Eu estou para cuidar de vocês. Eu estou para dar vitória a vocês. Eu sou um Deus de aliança. Eu não falho. Eu não demoro. Eu não tardo. Sempre estarei com vocês. Eu vos fiz sair do Egito em asas de águias. Vocês não sabem nem como saíram, não entendem como foram tirados, porque eu vos tirei. E é exatamente conhecer esse Deus que em nossos dias nós estamos precisando. É conhecer esse Deus, eu sou, esse Deus que cuida do seu povo, que cuida daqueles que o buscam, daqueles que conhecem o seu nome, que nós estamos precisando ter um encontro. Nós somos negligentes em muitas coisas e não estamos entendendo a maneira que Deus possa estar trabalhando, e muitas vezes nós queremos resolver na nossa força, e Deus é um Deus que não aceita a negligência. Deus não aceita que o seu povo, ele seja um povo negligente, ou um povo que não conhece quem ele é. Quando perguntarem quem é o seu Deus, quem te enviou, então Deus disse para Moisés, diga que eu sou, te enviou, que eu vou estar com você. Mas Faraó é muito poderoso, Faraó é muito grande. Quem pode me resistir? Quem poderá resistir o meu agir? Então, quando não conhecemos Deus, nós nos intimidamos, nós começamos a ter medo da situação, porque não temos um encontro com esse verdadeiro Deus. Conhecendo esse Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Deus ele vai trazer 4 pré-requisitos para o povo. Deus vai falar com Moisés para que ele preparasse o povo, para que eles pudessem receber e falar com esse Deus, conhecer esse Deus na sua essência. Então ele chama Moisés para que subisse ao monte, suba ao monte. Muitas vezes nós imaginamos que Moisés, quando ele sobe ao monte para buscar os mandamentos, ele subiu uma única vez. Moisés subiu 7 vezes. Subiu, desceu, Deus falava com ele, ele retornava, e Deus ia dando direcionamento. Muitas vezes nós pensamos, não, se eu falar com Deus uma vez já está bom. Deus não aceita a nossa negligência. Então Deus queria que Moisés falasse com o povo e que o povo conhecesse ele na sua essência. Então Deus dá a ele 4 requisitos para que o povo pudesse obedecer. A primeira coisa que Deus exige desse povo, que eles estivessem dispostos a obedecer. Do versículo 3 diz assim, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz,
e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo, e estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, se estiverem dispostos a obedecer. Se vocês diligentemente me ouvirem, me obedecer. Então o Senhor diz a Moisés, olha, primeiro pergunta ao povo se eles querem me obedecer. A primeira coisa que Deus tem nos perguntado nesses dias difíceis é: vocês querem me obedecer? Vocês querem ouvir a minha palavra? Vocês querem saber aquilo que eu tenho para dizer? Então foi a primeira pergunta, o primeiro requisito que Deus exige do povo, que eles estivessem dispostos a ouvir e obedecer. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade. Então vocês serão um povo diferenciado. A igreja, ela precisa ser esse povo diferenciado. Precisa continuar a ser esse povo diferenciado. O Senhor, quero obedecer às tuas palavras. Moisés, então, ele volta, ele desce o monte novamente, diz assim no versículo 7. E veio Moisés, chamou os anciões do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor a palavra do povo. Ele chega para o povo, chama os anciões e diz: olha, Deus está pedindo obediência. Ele vai continuar falando conosco, mas Ele está perguntando se nós estamos dispostos a ouvir e obedecer. E o povo teve que responder: nós obedeceremos, ouviremos e obedeceremos. Então Moisés volta novamente a Deus e diz: olha, o povo disse que vai obedecer. Versículo 9: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então Deus continua falando com ele, e Deus pede agora o segundo requisito: tenham sensibilidade para ouvir. Tenham sensibilidade. Eu vou falar através de você. Nós temos que ter a sensibilidade de saber quando Deus está falando. Quando Deus está usando o seu ungido para trazer a sua palavra. Quando Deus está usando a boca do seu ungido para trazer direcionamento. Então, o segundo requisito que Deus estava pedindo ao povo, que eles tivessem sensibilidade para ouvir, porque Ele iria usar a boca de Moisés. Disse também o Senhor a Moisés: vai agora, santifica o povo, santifica hoje. Ouvir, obedecer e sensibilidade para ouvir. Isso os preparava para o passo seguinte. Algo que Deus ia ministrando ao coração deles. Primeiro vocês precisam dizer se são dispostos a ouvir e a obedecer. Segundo ponto, se vocês terão a sensibilidade para discernir aquilo que vem da boca de Deus e aquilo que não vem da boca de Deus. Sensibilidade. O povo hoje precisa ter discernimento quando é Deus falando e quando é homens falando. Então o Senhor está dizendo: olha, diga para eles que eles precisam ter uma sensibilidade, porque eu vou começar a usar você, eu vou falar com você. E disse o Senhor a Moisés:
eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Eu vou falar com você, e você vai falar ao povo. Então o segundo requisito era sensibilidade de saber quando Deus está falando. O que nós precisamos decidir? Nós queremos ouvir Deus? Vamos obedecer a sua palavra? É uma decisão. Teremos a sensibilidade, o discernimento, de entender quando o homem está falando e quando Deus está falando. O maior problema que nós estamos tendo hoje é a falta de discernimento. Procuramos muita palavra, muitas pessoas falando, mas será que Deus está falando? Será que Deus está nos direcionando? Será que é Deus que fala através dos seus profetas hoje? Então, ouvir e obedecer, e a sensibilidade para ouvir e buscar e obedecer ao Senhor. O terceiro requisito que Deus fala a Moisés, versículo 10 diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje, e amanhã lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis ao seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. As vestes limpas iriam refletir as palavras do coração. Lavai as vossas vestes. O que o Senhor tem nos pedido? Para que nós venhamos lavar as nossas vestes. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos os dias nós temos que procurar lavar as nossas vestes. Todos os dias nós temos que estar diante de Deus com as vestes limpas. Elas irão refletir a pureza do nosso coração. O que está nos faltando nesses dias? Pureza. O que nós temos que buscar nesses dias? A pureza de pensamento, a pureza de coração. Nós não estamos nos apercebendo que o inimigo se levanta como sempre se levantou. O inimigo, ele se levanta com fúria, o inimigo se levanta sempre querendo oprimir, mas nós temos que ter uma identidade. Quem é o nosso Deus? Quem pode resisti-lo? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Mas nós queremos resolver na nossa própria força, na nossa própria vontade. Aí começamos, ao invés de nos limpar, nos sujarmos numa guerra suja de palavras, uma guerra suja de pensamentos. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Temos que buscar o Deus de Israel. E o Deus de Israel, ele não aceita a negligência. Ele não aceita que nós não venhamos ouvir a sua voz, obedecer a sua voz, que nós não tenhamos a sensibilidade para entender quando ele está agindo. Sabe o que eu tenho mais ouvido nesses dias? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar. Deus não saiu, Deus continua no mesmo lugar. E muitas vezes, por acharmos que Deus não está agindo ou está demorando, nós queremos tomar decisões pela nossa própria força. Não é pela força, é pelo Espírito Santo de Deus.
é o Espírito Santo de Deus. Não existe ninguém que possa resistir a Deus. Não existe ninguém que possa ser maior do que Deus. Ah, mas é Faraó. Faraó era o grande rei. Faraó era o grande imperador. Não importa. Deus não tem concorrentes. Agindo Deus, quem pode resisti-lo? Se nós temos uma aliança com Deus, Ele se prontificou a nos guardar, a nos livrar, a nos abençoar. Não temos que descer numa guerra pessoal. Não temos que descer numa guerra eu contra fulano. Não. É numa guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Davi, quando encontra Golias, era o maior desafio do povo de Israel. Ele não vai com as mesmas armas. Hoje nós estamos querendo vencer na nação com as mesmas armas do inimigo. Nós temos que buscar em Deus. Ter sensibilidade de ouvir o que Deus tem para nos falar. Ter sensibilidade de obedecer as suas palavras. Ouvir e obedecer. Ah, mas não é possível o que está acontecendo. Sempre os homens, levados pelos espíritos malignos, sempre tentam dominar. Nunca foi diferente isso. Nunca foi diferente homens soberbos. Homens soberbos, querer dominar tudo. Mas Deus não aceita soberba. Quando um povo ora, quando um povo busca, quando um povo sabe quem é o seu Deus, não usa as mesmas armas. Vai diante de Deus e apresenta a Deus. Fala com Deus. O que era um povo escravizado para lidar com Faraó? Quem era o povo de Israel? Ainda que tinha muita gente, quem era o povo de Israel? Para lidar com Faraó e com seu exército. Há guerras que não são nossas. Há guerras que nós não conseguiremos na nossa força, na nossa capacidade. Então nós temos que parar e ouvir Deus falar conosco. Senhor, fala comigo hoje. Senhor, aquieta o meu coração. Senhor, me direciona. Senhor, diz, Senhor, aquilo que eu preciso ouvir. Então as vestes limpas iriam refletir a pureza do coração. Então Deus vai dando ao povo, através de Moisés, 4 requisitos para que ele pudesse ter uma aliança com eles. Então a primeira coisa, eles deveriam estar dispostos a ouvir e a obedecer. E Deus espera a resposta. Deus pergunta, Deus manda Moisés ir lá falar com o povo, e Deus espera. Moisés sobe de novo e diz: o povo está decidido a ouvir e a obedecer. Aí Deus dá segundo requisito. É necessário, então, que eles agora tenham a sensibilidade, porque eu vou usar você para falar com eles. Eu vou falar através dos meus profetas. Então a sensibilidade que nós temos que ter hoje é saber quando Deus está falando. Que profeta Deus está usando. Temos que ter o dom de discernir quando é Deus e quando é homens. Aquilo que Deus está falando ou aquilo que os homens estão falando. Então era necessário: consagrem o vosso coração. O terceiro requisito era: consagrem o vosso coração. Lavem as suas vestes. É necessário que vocês amanhã estejam todos de vestes limpas. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Não vos cheguei às coisas da carne agora. Esperem. Esperem por tudo que o Senhor vai falar, tudo que o Senhor vai dar. É um momento de nos santificar, é um momento de esperar em Deus.
O quarto requisito que Deus pede está no versículo de número 21. Então disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Mostrem profundo respeito pela presença de Deus. Não se excedam, não vá além dos limites. Deus está dizendo a Moisés: agora você vai marcar os limites. O povo teria que esperar que Deus falasse a Moisés e ouvir as palavras através do seu servo. Há um limite, algo que nós temos que entender. Para servir a Deus, há hierarquias, há limites, e nós temos que obedecer. O que mais hoje nós temos quebrado é a hierarquia, é a presença de Deus, é os limites. Temos quebrado os limites, temos nos achegado a Deus de qualquer maneira. Então o Senhor vai dando a eles os requisitos. Olha, esses são os requisitos. Moisés, ele desce e sobe por 7 vezes diante do Senhor. E o povo, no Monte Sinai, esperando aquilo que Deus tinha para falar. E ele diz: olha, ninguém sobe no monte. Ninguém vá no lugar de Moisés. Ninguém toque. Eu não vou falar com ninguém. Aquele que passar os limites, morrerá. A igreja tem depreciado o encontro com Deus. Não cruzem esta linha. 7 vezes Moisés foi ter com Deus para trazer as diretrizes. O Senhor está aguardando sua igreja entender os requisitos. O que Deus está esperando? Muitas vezes nós falamos: o que Deus está esperando? Onde está Deus? Deus não falha. Deus não nos abandona. Mas é necessário entender os requisitos. É necessário ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. É necessário discernir a voz de Deus. É necessário entender o tempo. É necessário entender aquilo que Deus está dizendo. O Senhor está aguardando a igreja atender os seus requisitos. Nós somos o povo de Deus aqui na terra. Nós somos os separados. Essa era a promessa. Olha, se vocês me obedecerem, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. E essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Através de Abraão, todas estas bênçãos chegam a nós. Todas estas bênçãos, todas as promessas. Através de Abraão, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos o povo escolhido, o povo separado. E nós precisamos saber o momento de agir e o momento de ouvir. É o momento de pararmos e ouvirmos Deus falar. É um momento que não é na nossa força, não é na nossa violência. Deus vai agir, porque Deus te ama. Deus ama o seu povo. Deus ama a sua igreja. Nós somos mais do que vencedores. Não é na nossa instabilidade, no nosso desespero, nos nossos pensamentos. A primeira coisa é ouvir o que Deus está falando, ter a sensibilidade para saber quando Deus está falando, lavar as nossas vestes, os nossos pensamentos, para poder esperar Deus falar conosco. Não passar dos limites. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Deus vai agir, Deus vai fazer algo grande. Deus dá uma palavra a Moisés dizendo assim: olha, os egípcios que você vê hoje, não vereis mais. Eu vou agir. Não é Moisés que venceu o faraó, foi Deus. Então nós temos que buscar em Deus,
se nós temos negligenciados a palavra de Deus, se nós temos negligenciados aquilo que Deus tem para falar para conosco, nós não seremos vencedores, seremos derrotados várias vezes, seremos levados cativos, passaremos por situações que não precisaríamos passar, cairemos em mãos de homens malignos, que não deveríamos cair, mas porque não temos entendido aquilo que Deus tem para nós. E é necessário entender que aquilo que Deus tem para nós é sermos governantes, ganhar essa nação, ganhar essa terra, comer o melhor dessa terra. Hoje nós reclamamos daqueles que nos dirigem, reclamamos daqueles que são juízes da terra, mas uma pergunta é: nós temos preparado os nossos filhos para governar? A igreja tem preparado os seus filhos para governar? Quando nós não temos preparado os nossos filhos, o inimigo, a palavra do Senhor diz que os ímpios, os filhos das trevas, são mais sábios do que os filhos da luz. Sempre que nós abrimos a Bíblia, a palavra diz: vós sois uma geração abençoada. Vocês são um povo escolhido. E o que nós temos feito para desenvolver isso? O que nós temos ouvido Deus falar conosco? Nós temos parado e ouvido Deus nos direcionar? Não. Nós não temos dado aos nossos filhos o melhor. Não temos preparado eles. O que a Bíblia ensina o povo de Israel? Estas palavras que hoje eu te ordeno, assentará com teus filhos, andará pelo caminho e falarás dela. Nós temos feito isso? Não. Nós não temos obedecido aquilo que Deus tem nos preparado. Se nós queremos governar a terra, nós precisamos nos preparar como príncipes. Ou senão nós vamos ficar gerações e gerações reclamando que aqueles que nos governam são homens ímpios. São homens ímpios. Ou nós vamos buscar em Deus um direcionamento, vamos levantar príncipes entre nós, vamos preparar os nossos filhos. A igreja sempre pensou: não, a política não é para nós. Nós temos que ter nossos filhos na política. Nós temos que ter os nossos filhos nos maiores cargos desse país, se nós queremos um governo dado por Deus e um governo justo. Então temos que saber quem nós somos. A primeira coisa que Deus prepara para um povo que era escravo e saiu lá do Egito, era trabalhar a sua autoestima. Vós sois um povo separado. Vocês são aqueles que vão governar. Entre na terra prometida. Entre na terra prometida. E vai tomando conta dela. Vai tomando conta. Ela é para vocês. Mas a igreja foi preparada para fugir, não para governar. A igreja está sendo preparada para um dia Jesus vir e nos levar embora desse mal. Não. O Senhor nos chamou para governar. Vós sois a geração eleita. Enquanto nós tivermos essa mentalidade de fuga, nós não vamos governar. Nós temos que ter uma mentalidade de preparar nossos filhos, preparar a igreja, preparar para que possamos assumir os maiores cargos. Mas nós somos negligentes. Negligentes no quê? Naquilo que Deus fala. Se você me ouvir, o que ele fala sobre preparar uma nova geração? Assente com ela, ande com ela, deita e explica para ela, ensina ela, porque um dia ela vai te perguntar: que culto é esse? O que nós vamos falar? Não, é um culto que nós vamos porque nós não temos aonde ir. Então a gente vai ao domingo para a igreja. Não. Prioridade.
Nós temos uma prioridade em servir a Deus. Enquanto nós não tivermos essa mentalidade, a igreja terá uma mentalidade de fuga. Ah, se o Senhor viesse hoje, se o Senhor vier nos buscar, que bom que Deus vai nos tirar de tudo isso. Não, nós somos mais do que vencedores. Nós temos que vencer. O inimigo está se levantando, o inimigo está se mostrando, como Faraó, como tantos outros que se levantaram contra o povo de Deus. Não é tempo de fugir, mas é um tempo de ouvir a voz de Deus. É um tempo de buscar a Deus. É um tempo de pedir direcionamento a Deus. A igreja tem depreciado o encontro com Deus. Nós estamos cruzando os limites, estamos indo como homens e não buscando aquilo que Deus tem para nós. Nós somos príncipes, sacerdócio real. É isso que a palavra diz que nós somos. Então temos que nos portar exatamente dessa maneira. Então quando Deus fala a Moisés, olha Moisés, a primeira coisa, o primeiro requisito que esse povo tem é ouvir e obedecer. Precisa ouvir a palavra e obedecer. E nós temos que responder: Senhor, eu quero ouvir e obedecer. Deus não deu o segundo requisito antes que o povo declarasse em uma única voz: queremos ouvir e obedecer. Se você não der essa resposta, Deus não te leva ao segundo requisito. Muitas vezes nós estamos ainda no primeiro requisito: não queremos ouvir e não queremos obedecer. E estamos nos perguntando toda hora, por que Deus permite? Deus está nos chamando para uma aliança, de sermos um povo escolhido, um povo separado, mas nós não queremos ouvir e nem obedecer. Precisa ter a sensibilidade para ouvir. Nós precisamos da sensibilidade. Ouvir, obedecer e ter a sensibilidade de ouvir. Isso os preparava para o passo seguinte. E qual era o passo seguinte? Consagrem o coração. Lavem as suas vestes. Consagrem o coração. Lavem as suas vestes. As vestes limpas iriam refletir a pureza do coração. Como é que nós vamos vencer? Com pureza de coração. Mostrar profundo respeito às coisas de Deus. Tem coisas que não cabe a mim fazer. Tem coisas que eu não posso tocar. Tem coisas que não sou eu quem vou buscar. Não sou eu que vou tocar. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja, ela tem depreciado o encontro com Deus e tem cruzado. Moisés, ele sobe várias vezes, 7 vezes, para trazer as diretrizes. O Senhor está aguardando a sua igreja entender ou atender os requisitos. Abra a tua Bíblia, Hebreus 12, versículo 21, diz assim. Versículo 21. Então, é tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Estou todo assombrado e tremendo. Será que nós temos nos assombrados com a palavra de Deus? Será que mesmo ouvindo as profecias, vendo as profecias se cumprirem, nós temos ficado assombrados? Nós estamos tremendo daquilo que possa vir? Será que nós estamos como Moisés? Então, é tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos,
aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Será que nós estamos assombrados com isso? Será que, ao entender a palavra de Deus, que está reservada para os nossos dias, nós ficamos assombrados? Ou não estamos entendendo nada? Será que estamos ouvindo as profecias se cumprindo e estamos alheios? Não estamos entendendo a palavra de Deus? A pergunta que nós temos que nos fazer é: nós queremos ouvir Deus falar? Nós queremos obedecer Deus? Nós estamos dispostos a ter a sensibilidade de entender quando Deus fala? Nós estamos dispostos a lavar as nossas vestes? Nós estamos dispostos a manter um limite? Tem coisas que nós não podemos tocar. Tem guerras que não são nossas. Tem lutas que não são nossas. Será que nós estamos dispostos a manter essa distância? Então o Senhor, Ele vai falando, e a carta aos Hebreus, o apóstolo que escreve diz que, olha, mas quando Moisés, ele tem a visão de tudo aquilo, ele ficou assombrado e tremendo. Ele ficou assombrado. Será que nós já nos acostumamos demais com as coisas que Deus está para realizar? Será que já não faz mais efeito em nosso coração a palavra de Deus? Será que nós estamos tão negligentes que não temos mais a sensibilidade para entender quando Deus está agindo, quando Deus está fazendo? Ou quando estamos longe da presença de Deus? É um tempo de voltarmos a Deus. É um tempo de buscarmos a Deus. Se nós queremos um país melhor, não é com rebeldia, é preparando nossos filhos. Se nós queremos um país melhor, não é derrotando fulano ou ciclano, é nos preparando melhor. Nós fomos negligentes. A igreja foi negligente. Nós somos negligentes. Nós não entendemos a palavra de Deus. Não ouvimos aquilo que Deus tem para nós. Se nós queremos um amanhã melhor, temos que preparar nossos filhos hoje. Esta palavra que hoje vos dou, vá pelo caminho, ensinando teu filho. Se assentando com o teu filho, ensine ele. Em casa, nos umbrais da porta, ensine ele. Fale com ele. Mas nós somos negligentes. A nossa geração pensou o seguinte: vamos mandar nossos filhos para a escola e lá eles ensinam eles. Eles nunca vão ensinar no mundo quem é o seu Deus. Você que precisa saber quem eu sou. Você que precisa passar a próxima geração quem é Deus. Mas nós somos negligentes. A igreja foi negligente. A igreja foi negligente na palavra. Olha, mas se nós pregarmos, não vai ter muita gente. É melhor fazer eventos, é melhor entretenimentos. Eu sempre digo, olha, quer um show? A igreja não tem o melhor show. Não é na igreja. Procura um show de verdade e vá. Vá assistir um show de verdade, com luzes, com som. Essa semana vinha vindo pela estrada e vi um caminhão de um artista. 2 carretas passaram de um show. A igreja não vai competir com isso, porque a igreja não é show. Por melhor que você tenta fazer um show aqui, sempre vai ficar abaixo. Mas há algo que a igreja tem, que eles não têm. A comunhão com Deus. É isso que nós precisamos buscar. Não é um entretenimento para segurar. Se não fizer, não vai segurar os jovens. Deixa o jovem no show, onde ele quiser. Se ele tiver Deus no coração dele, ele não se perde. O problema é que nós não ensinamos nossos filhos. O problema é que nós não mostramos quem é Deus.
O problema é que nós somos superficiais no relacionamento com Deus. Se o teu filho souber quem é Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele pode estar em qualquer lugar que ele vai se portar como um príncipe. Então, nós perdemos, sim, porque não conhecemos esse Deus. E quando nós conhecemos Deus, nós nos assombramos com aquilo que Ele faz. Profeta Isaías, capítulo 6, abre a tua Bíblia, capítulo 6, Isaías, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando nossos olhos abrem para entender quem é Deus, para saber quem é Deus, os serafins, eles não conseguiam olhar para a glória de Deus. Com 2 asas cobriam o seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Nós temos negligenciado a presença de Deus. Hoje eu vou na igreja. Eu não tenho nada para fazer, eu vou na igreja. Não. Só vem na igreja quando você vai dar o seu melhor para Deus. Quando você vai fazer o seu culto público. Ter uma aliança com Deus não é estar na igreja, mas é ter uma aliança no dia a dia. Nós não somos melhores quando estamos na igreja. Estar na igreja é fácil. Eu ser pastor em cima do altar é fácil. O difícil é eu ser pastor dentro da minha casa. Porque muitos pastores são derrotados? Porque não é pastor dentro da sua casa. Porque muitos são envergonhados? Porque dentro da sua casa ele não é pastor. Ele não é pastor para a sua esposa. Nós temos que servir a Deus em todo lugar. Não basta ser pai. Você precisa ensinar teu filho. Você precisa viver aquilo que você quer. Você não é um patriota porque pega numa bandeira. Não é. Você é um patriota porque ora pela tua nação. Você é um patriota porque você não aceita os espíritos malignos e principados e potestades dominando a nação. Mas se nós abrimos portas, se nós chamamos para a nossa nação, como é que nós vamos agora reclamar? Do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Do que se queixa a igreja hoje? Vamos ser perseguidos. Não tivemos discernimento, aceitamos todo tipo de coisa dentro da igreja, esquecemos a santidade de Deus, e hoje estamos sofrendo. Mas há um tempo, Deus vai buscar o povo que estava escravo. E Deus agora quer falar com eles, se apresenta para eles. Eu sou. Tudo que você precisa, eu sou. Toda a tua necessidade, eu sou. É necessário agora nós acertarmos, alinharmos a nossa aliança. Nós não vamos ter aliança se eu falar, você não me ouvir e não me obedecer. Nós não vamos ter aliança se eu usar os meus profetas e você não tiver discernimento para saber o que é um falso e o que é um verdadeiro. Nós não vamos ter aliança. Nós não vamos ter aliança se você não lavar as tuas vestes, não limpar o teu pensamento. Se você tiver o mesmo pensamento de guerra, de luta, de xingamento, nós não vamos ter aliança. Nós não teremos aliança se você não souber os seus limites. Quais são os nossos limites? O que a Bíblia nos ensina sobre governo? Eu coloquei um governo.
ore por ele. Ah, mas eu não gosto. Deus não pergunta se você gosta ou não. Ele diz: eu te levei para a Babilônia para te ensinar. Olhe para si mesmo e diga: eu estou merecendo esse governo que está entrando. Eu estou merecendo. Ah, mas eu não quero. Mas nós estamos merecendo. Se não é um governo bom, não estou dizendo se é bom ou se não é. Não estou dizendo que o governo que está aí é bom ou não é. Não estou falando de governo. Estou falando que nós merecemos aquilo que Deus permite. E nós temos que ter um entendimento. Senhor, eu estou no meio do caos. E qual é a promessa de Deus? Se você passar pelo fogo, eu estarei com você. Se você passar pela água, eu estarei com você. Não importa as circunstâncias. Nós estamos pensando que para ter uma vida abençoada, uma vida de prosperidade, nós precisamos das circunstâncias. Nós precisamos que Deus esteja conosco. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que está acontecendo, Deus está conosco. Isso chama-se aliança. Quando Deus tem uma aliança conosco, e nós temos uma aliança com Ele, não importa o que aconteça. Deus quer estabelecer o quê? Um temor saudável. Deus, Ele quer nos levar a uma vida de vitória. Não é que o mundo tenha vitória para o povo de Deus ter vitória. Quando o povo de Israel ia passando, muitos povos iam sendo destruídos. É isso que nós não entendemos. Quando Josué entrou na terra prometida, alguém perdeu a sua terra. Deus tem uma aliança com você, e não com o mundo. É com você. Ah, mas se não for fulano no governo, não vai dar certo. Entre quem entrar, eu continuo em aliança com Deus. E ore para que, na paz deles, qual é a oração da igreja? Para que eles tenham paz, porque na paz deles, nós teremos paz. Na paz deles. Se eles tiverem paz, nós vamos viver em paz, porque eles não vão nos perturbar. Eu tenho dito o seguinte: o governo, ele só precisa não nos atrapalhar. Se tiver um governo que não nos atrapalhe, bênção. Não precisamos mais do que isso. Alguém que nos deixe trabalhar, alguém que nos deixe pregar a palavra, alguém que deixe a nossa fé. Mas se não deixar, Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Deus é quem nos guarda e Deus é quem nos livra. Abra a tua Bíblia, Êxodo 20, versículo 20, diz assim: e disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Não temais. Deus veio vos provar. O que Deus espera? Que nós não venhamos errar. Que nós não venhamos abrir mão desta aliança com Ele. E que sejamos prontos a ouvir, a obedecer, a ter discernimento, lavar as nossas vestes e não exceder nos limites. É isso que Deus espera. Você quer ter essa aliança com Deus? Você quer ouvir a palavra de Deus? Você quer uma vida melhor? Era isso? Essa foi a primeira pergunta que Moisés reuniu o povo. 3 meses estavam caminhando no deserto. Eles acampam e ele vem fazer uma pergunta. Olha, Deus está perguntando se vocês vão ouvi-lo e obedecê-lo. Enquanto Moisés não levou a resposta, Deus não deu o segundo requisito. Esse é o primeiro requisito. Você está disposto a ouvir o que Deus tem para falar? Você está disposto a obedecer? Ou você vai na tua força? Ou você vai na tua guerra?
Quem é Deus? Eu sou. E fora de mim não há outro Deus. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o Deus que nós viemos buscar nessa manhã. Você quer uma aliança com Ele? Você tem uma aliança com Ele? Mantenha essa aliança com Ele. Não temas. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. E disse Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé, de longe Moisés. Porém se chegou à escuridão, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não farei outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, nem farei para vós ídolos, nem farei para vós um altar, não farei para vós, nem farei para vós ídolos. Não é tempo de ídolos. Nós não precisamos de ídolos. Nós não precisamos de mitos. Nós precisamos de Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Você crê nessa palavra? Fale com Deus nessa manhã. Senhor, eu estou disposto a ouvir a Tua voz. Senhor, eu estou disposto a obedecer a Tua voz. Senhor, ministra o meu coração. Direciona, Pai. Senhor, não sabemos o que fazer, mas nos direciona. Nos dê capacidade. Não leve em conta, Senhor, os nossos pecados. Nos perdoa, nos liberta. Senhor, venha ao nosso socorro. Fale com Deus nessa manhã. Não temas, Deus está contigo. Deus tem uma aliança com você. Nada e ninguém poderá tocar em você sem a permissão de Deus. Fale com Deus. Diga a Ele que você está disposto a obedecer. Diga a Ele que você está disposto a ouvir. Senhor, nesta manhã, Pai. Senhor, temos ouvido a Tua voz. Senhor, esta nação está precisando do Teu agir. Precisamos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Senhor, não é os supremos homens, não são aqueles que pensam governar a nação. O Senhor é quem governa. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, estabelecemos em nossa vida, em nossa casa, a supremacia, Pai, do Teu reino. Reina o Senhor entre os povos. Reina o Senhor entre os povos. Senhor, toma o Teu povo nas Tuas mãos. Tira, Senhor, todo assombro, todo medo. Medo do inimigo, medo daquilo que se levanta. Senhor, guarda, abençoa, prospera a Tua igreja, dá sabedoria e entendimento. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.